Olá pessoal, hoje nós vamos falar da estrutura de elementos textuais em uma pesquisa de abordagem quantitativa. Eu sou o professor Gilmar Mercedes, da UFES, e esta disciplina Seminário de Projeto de Pesquisa. Bom, os elementos textuais de um projeto de pesquisa, quer seja de abordagem quantitativa, de abordagem qualitativa, são praticamente os mesmos. Existem algumas peculiaridades a depender da abordagem e também a depender do delineamento da pesquisa. Nessa aula, a gente vai abordar alguns tópicos, né, da introdução, da revisão de literatura ou referencial teórico e da parte de métodos, né? Na aula de hoje, a gente vai falar apenas sobre alguns tópicos relativos à introdução. Em seguida, a gente vai falar dos tópicos relativos à revisão de literatura. O que é interessante colocar é que a introdução, normalmente, ela é feita após o processo de revisão de literatura, porque parte dos argumentos que nós utilizamos para apresentar conceitos, relevância do estudo, identificar lacuna no conhecimento científico, elas são subsidiadas pela revisão de literatura. Desse modo, não dá para escrever uma introdução de maneira adequada sem recorrer inicialmente a uma adequada revisão de literatura. As referências utilizadas para essa abordagem desses tópicos são essas aí. É o livro Como Elaborar Projetos de Pesquisa, do Antônio Carlos Gil. E essa outra referência, que embora não seja sobre a elaboração de projetos, e sim sobre a redação de artigos científicos, mas que nos ajuda muito, né, a compreender alguns tópicos específicos da redação científica, quer seja de um artigo, quer seja de um projeto, que é o livro do Maurício Gomes Pereira, Artigos Científicos, como redigir, publicar e avaliar. Isso, para mim, é uma excelente literatura, né, para quem está aí imbuído do propósito de redigir texto científico. Bom, o projeto de pesquisa começa de uma ideia. Esta ideia, ela deriva de um processo amplo de reflexão sobre algum assunto, sobre alguma questão. Pode ser uma questão prática ou teórica, mas também a ideia que é o estopim para o projeto de pesquisa, ela emana de um processo de revisão de literatura. Essa ideia, ela é transposta como uma questão ou como um problema de pesquisa. E intimamente alinhada a essa questão de investigação, problema de pesquisa, estão os objetivos, né? E o projeto de pesquisa, ele tem a finalidade de servir como um roteiro, né? Um roteiro com todas as instruções, todas as orientações necessárias para que o processo de pesquisa transcorra, né, respeitando o próprio método científico. Esse roteiro, que é o projeto de pesquisa, ele abrange inicialmente a delimitação do tema, abrange os argumentos que justificam a realização do estudo, abrange a revisão de literatura, né, que sustenta teórica e empiricamente todas as afirmações que são feitas no texto, apresenta o objetivo, o tipo de estudo que vai ser realizado, como os sujeitos que comporão a amostra, né, pesquisada serão selecionados, demonstra como será a estratégia de coleta de informações desses sujeitos, como os dados serão analisados, e no caso das pesquisas quantitativas, a análise ela é através da ferramenta da estatística. Inclui também um tópico especial sobre os aspectos éticos, né, do processo de pesquisa. Além disso, em alguns modelos de projeto,
principalmente aqueles projetos que a gente submete a editais de órgãos de fomento, inclui o tópico dos resultados esperados, né? Como qualquer outro projeto ou texto científico, a gente sempre cita as referências que baseiam todas as afirmações. Da delimitação do tema até resultados esperados, a gente tem aí os 3 tópicos textuais de um projeto, que são a introdução, a revisão de literatura e os métodos. A introdução, ela pretende demonstrar basicamente 2 aspectos. O primeiro é o que vai ser pesquisado. E o segundo é por que motivo se escolheu pesquisar este tema. A finalidade principal do texto da introdução, quer seja de um artigo, de uma tese, de uma dissertação, ou mesmo de um projeto de pesquisa, é despertar o interesse de quem está lendo. Então, é necessário que a argumentação ela seja construída de tal modo que logo no primeiro parágrafo o leitor ele fique interessado para descobrir o que será ou o que foi aquela pesquisa no caso da leitura de um artigo. A introdução ela é a primeira parte do seu projeto de pesquisa, assim como é a primeira parte de qualquer produção científica. Ela deve apresentar o seu assunto. Então, normalmente nesta apresentação, embora a gente não fale exatamente sobre o objetivo da pesquisa, a gente pode tocar em alguns aspectos da finalidade geral do projeto e apresenta também alguns conceitos para que se entenda o que será pesquisado. A introdução também deve apresentar rapidamente a delimitação do tema e do problema, utilizando um raciocínio que vai de informações gerais até informações específicas que proporcionam que a gente saiba especificamente, né, o que será pesquisado. A introdução também deve apresentar qual o enfoque dado ao assunto, porque uma mesma questão de investigação pode ser investigada de modos diferentes. Depende do enfoque que o pesquisador dará àquela questão de investigação. A introdução também deve demonstrar a relação com outros estudos. Normalmente isso é utilizado para apresentar de maneira geral e rapidamente como anda o panorama das pesquisas na área que foi escolhida para o estudo. A introdução também demonstra quais são as razões para que se realize essa pesquisa. É um tópico que é chamado de relevância do estudo ou justificativa. Essa relevância ela pode ser também baseada em vários aspectos. Pode ser baseada numa lacuna no conhecimento científico, pode ser baseada na oportunidade de dar um novo enfoque a uma teoria ou a produção de uma nova teoria sobre determinado fenômeno. E aí a gente pode optar por já demonstrar no texto da introdução que lacuna do conhecimento científico é que essa pesquisa vai preencher. E, por fim, a introdução deve definir os objetivos do estudo. Eu gosto muito de utilizar esses tópicos como uma espinha dorsal do texto que será a minha introdução. Eu utilizo isso já há algum tempo, tanto na escrita de artigos quanto de projetos, e isso tem um resultado bastante favorável na qualidade, né, da produção textual da introdução dos meus trabalhos. Então, uma sugestão que eu dou é seguir basicamente esses tópicos aí, que podem ser abordados em 1 ou 2 parágrafos, dependendo da amplitude da introdução, e no final você vai ter aí uma introdução bem escrita. A introdução ela pode ser elaborada em estilos diferentes. Basicamente, ela pode ser redigida como um texto corrido, em que os parágrafos vão se conectando
e abordando todos aqueles tópicos que eu citei anteriormente, ou dependendo do comprimento, né, da introdução, da quantidade de texto que é inserida, ela pode ser separada em subseções. É mais comum que ela seja separada em subseções em textos como dissertações e teses, que são textos mais compridos. Em textos como projetos de pesquisa e artigos, é menos comum que isso aconteça. Bom, vamos ver um exemplo aqui de um texto de introdução de um artigo científico. É um trabalho que nós publicamos na Revista Brasileira de Epidemiologia há alguns anos e trata da avaliação da consistência de valores de peso e altura e também de IMC em um questionário que nós ajudamos a validar aqui em Feira de Santana. O estudo ele teve a finalidade de avaliar a qualidade da entrada de dados no sistema. É um sistema computacional em que as crianças digitam o valor do seu peso e da sua altura e o software ele calcula o IMC e classifica o estado nutricional. Então, se a criança faz uma entrada de dados incorreta, tanto de dados de peso como de dados de altura, o IMC derivado ele vai ser incorreto, subestimando ou superestimando o estado nutricional da criança. O que a gente queria ver é se a criança conseguia digitar adequadamente as informações de peso e altura que nós aferimos e entregamos os valores para ela. Então vamos ver aqui esse texto dessa introdução. Então ela começa falando da busca crescente pelo desenvolvimento de questionários a serem aplicados por meio de computadores, né, nos estudos epidemiológicos. E aí fala um pouco sobre questionários diferentes, que têm alguns objetivos de avaliar consumo alimentar, outros de avaliar atividade física, ou uma miscelânea desses construtos teóricos, né? Fala um pouco das vantagens, né, aqui no segundo parágrafo, sobre as vantagens de questionários computacionais com relação aos tradicionais instrumentos de papel e lápis, apresenta o questionário que está sendo submetido à avaliação e apresenta resultados anteriores sobre estudos, né, de qualidades psicométricas deste mesmo instrumento. E apresenta aí, no último parágrafo, que ele inclui também a avaliação do peso e da altura com a finalidade de se avaliar o estado nutricional. Bom, e aqui a gente apresenta aspectos de relevância, né, e também a gente fala um pouco sobre que lacuna no conhecimento científico ele vai preencher. Então, com o objetivo de prover informação para o sistema de monitoramento, é recomendado que se controle a qualidade de dados de peso e altura, seja na aferição por profissionais que são treinados, seja na digitação e entrada de dados no sistema digital. E, por fim, a gente apresenta o objetivo do estudo, que foi avaliar a consistência dos dados de peso e altura digitados no instrumento, bem como o IMC derivado, né, comparados aí a medidas que foram diretamente aferidas pelos pesquisadores. Então, esse é um exemplo de como a gente constrói o raciocínio na escrita do texto da introdução, abordando aqueles tópicos que eu citei no início dessa aula. É isso aí. Por hoje é só. A gente retorna com mais aspectos dos elementos textuais de um projeto de pesquisa de abordagem quantitativa. Até a próxima!